mais um CuboCast aqui ao meu lado. Do Quaresma. E desta vez uma convidada que assim, a gente já tava... Quando iniciamos o projeto, essa convidada tinha que estar aqui. Em algum momento tinha que estar aqui. E aí, pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. E o mês de março não podia passar em branco. Rita Abreu, muitíssimo obrigado por comparecer. A sua visita aqui nesta mesa já estava planejada faz um tempo, olha. Um bom tempo. Graças a Deus agora funcionou. Deixa todo mundo vir. Que bom, né? Rita, para começar, quem é a Rita? A Rita Abreu é uma mulher preta, abaetetubense, apaixonada pela cultura. Já fui apaixonada pela assistência social, hoje eu não sou mais. Hoje a minha praia é a cultura e eu venho trabalhando no sentido de fortalecer a cultura abaetetubense. Minha luta pela garantia de um espaço artístico e cultural no centro da cidade, que nós não temos. E a gente vai trabalhando dessa forma. Também sou mãe atípica. E a cultura hoje ela me fortalece para lidar com essas questões de ser mãe atípica. Rita, pela base familiar fortíssima que você teve no sentido cultural, você faz cultura desde que idade? Olha, minha mãe falou que eu saí no primeiro conto quando eu tinha 2 anos, né? Ela disse que eu saí engatinhando e quase que eu caio do palco, né? Participei dos cordões dela até os 16 anos, depois eu fui embora para Belém. Quando eu voltei, quando eu ainda estava em Belém, e junto com ela eu fundei o grupo parafolclórico Abaetecana, que a gente tentou fazer um trabalho de resgate das danças folclóricas de Abaetetuba. A gente funcionou por 2 anos, mas infelizmente o grupo acabou em pleno palco da Semana de Arte, pela incompreensão de alguns diretores de escola que nos impediram de subir quando o horário era nosso. Depois, na assistência, eu fiz um trabalho utilizando a arte como instrumento de intervenção no programa de erradicação do trabalho infantil. E a gente proporcionou às crianças e adolescentes a experiência de vivenciar o carnaval. Isso para mim foi uma experiência ímpar, né? A gente fez um carnaval utilizando sucata e recursos naturais, composições das crianças, e foi um negócio que foi muito legal. Depois, como secretária de assistência à arte e à cultura também foram o meu instrumento de intervenção, né? O exemplo, assim, o marco para mim são as mudanças do bairro do São Sebastião. O São Sebastião, que era excluído, passou por um processo de transformação que resultou na criação do céu. E depois o resgate dos cordões de bois e pássaros, né? Que foi o que finalizou meu trabalho na assistência. E Rita, você falou que você foi estudar em Belém? Sim, eu fiz serviço social, né? Eu passei 6 anos morando em Belém, estudando. Lá em Belém, eu tive contato com teatro, né? Eu era educadora social de rua e eu tinha nós formávamos dupla, e o meu colega de dupla implantou um trabalho de teatro com as crianças e adolescentes, com os meninos de rua na época. E foi aí que eu tive meu primeiro contato com o teatro, né? E que eu percebi o teatro como um importante instrumento de transformação e mudança social. Como aqueles meninos e meninas, eles mudaram de comportamento a partir do momento que eles começaram a participar do teatro. E aí, formada, eu fui para Barcarena. Lá eu fiz isso também, de levar o teatro para... Você vai trabalhar em Barcarena? Trabalhei 2 anos em Barcarena como assistente social, como funcionário do Estado, cedida para a Prefeitura de Barcarena. Lá a gente também fez isso, a gente levou a oficina de teatro para os educadores sociais, e isso mudou a relação deles com os meninos, porque eles começaram a fazer outro tipo de trabalho lá em Barcarena também, e a gente trabalhava a arte também como instrumento de intervenção. E depois eu voltei para Abaetetuba e fiquei um tempo afastada, né? A maternidade veio, a gente tem que fazer escolhas. E depois quando eu voltei mesmo a trabalhar na prefeitura, eu retornei esse trabalho, que foram aquelas ações que eu falei para vocês, né? Por que você... Só para concluir essa fase, que eu fiquei interessado. Assim, né? Dentro da sua carreira, você falou, desde os 2 anos, já cultura muito forte. Por que você escolheu assistente social, assim? Qual foi
Na realidade existia. A mamãe começou o trabalho com o centro a partir da necessidade de fazer um trabalho social. Ela trabalhava com idosos e com crianças. E nesse trabalho eu conheci uma assistente social e eu fiquei fascinada pelo trabalho dela. Entendi. Pelo trabalho dela, a doutora Sérgio, na época. E eu resolvi que eu queria fazer serviço social porque eu achava muito legal a forma como ela trabalhava, né? E aí me identifiquei com a profissão. E hoje já tô na fase que eu poderia me aposentar, mas eu não consegui. Mas assim, ser assistente social, eu sempre digo assim, ouvi muitas vezes dizer que eu sou uma pessoa muito inteligente, mas eu escolhi uma profissão de pobre. Eu já ouvi de várias pessoas isso às vezes magoa, né? Porque como assistente social eu sei o quanto, na minha história, o quanto eu fiz a diferença na vida das pessoas. Mas ainda é uma profissão que não é valorizada, né? Hoje a gente luta pelo piso nacional, que está tramitando, já passou pelo Senado, agora vai para a Câmara, para que a gente tenha um piso nacional reconhecendo a profissão. Não tem piso nacional. Não tem. Que ridículo. Não tem piso nacional. Hoje o assistente social ganha menos que o agente comunitário de saúde. Então, a gente luta por esse piso, porque realmente é uma profissão que tem um leque de opções. Sim. Mas o maior número de assistentes sociais, eles estão na política de assistência, mas hoje eles estão nas outras políticas. Mas é uma profissão que financeiramente não é valorizada. Certo, Felipe, sim. A Rita, quando a Rita colocou que ela voltou o cordão de bois e pássaros, uma das falas que me marca muito nessa época foi tu falar que a assistência social também era cultura, que tu conseguia unir um projeto cultural com assistência social, que foi quando tu voltou o cordão de bois e pássaros na Praça da Bandeira, se eu não me engano. Sim, a gente começou em 2010, né? Quando a gente teve ideia, foi assim, na realidade, a gente fez no ano anterior, 2009, uma oficina de arte. E veio o pessoal do grupo Baioara ministrar a oficina de dança folclórica. E eles nos convidaram para ir conhecer Marapangi, nós não conhecemos. E a gente foi participar de um evento chamado Zimbarimbó. Nesse evento era um palco de madeira, umas barracas daquelas madeiras de laje coberta com plástico. Mas a gente viu naquele palco assim 2 noites e um dia inteiro grupos de carimbó subindo e a paixão que aquele povo demonstrava pelo carimbó. E isso, eu comecei a conversar com o Saltério, com meu marido, e Saltério, a gente podia pensar numa ação para Abaetetuba que marcasse, que fosse nossa. Aí ele perguntou: o que tu achas que deveria ser? Eu falei: os cordões. Esses cordões eles já foram fortes em Abaetetuba e eles estão se perdendo. Realmente eles estavam se perdendo. Aí o que a gente fez? A gente chamou os educadores, porque existe dentro da assistência o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Então o que a gente propôs? Que os adolescentes participantes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo mapeassem nos territórios e identificassem os mestres de cultura que faziam os cordões. E aí eles identificaram 10 mestres, né? Entre eles a mamãe. Aí o que a gente fez? Fizemos rodas de conversa, onde eles ouviram as histórias dos cordões. E aí os cordões antigos, eles tinham muito aquela coisa, ainda não existia preocupação com a degradação do meio ambiente, algumas questões que hoje não são politicamente corretas, né? Então o que a gente fez? A gente fez a ressignificação dos textos e adotou trabalhar no cordão um tema gerador. Um tema gerador, né? Voltado para as questões ambientais, trabalho infantil, vários outros temas, violência, intolerância religiosa, vários temas que fazem parte da nossa realidade. E aí os cordões, eles vieram com essa proposta. Nossa primeira experiência, assim, eu lembro, uma coisa que eu não esqueço, nós fomos para Praça com palco sem coberta. Chuva. 4 barracas que cederam para nós e elas também não tinham coberta. E muita chuva, assim. Aí eu olhava para aquilo tudo e eu chorava. Chorava e dizia: não é possível que a gente não vai fazer. Aí o pessoal do São Sebastião chegou e falou: a gente vai subir no palco. Não, tá chovendo, não, nós vamos subir no palco. E subiram no palco e se apresentaram. E o povo, quando viu eles no palco, começou a se aproximar, né? Legal. E eles vieram. Aí se apresentaram, aí quando subiu o segundo cordão, voltou energia. Ficou tudo escuro a praça. E aí... Praça da Bandeira. Aí o que a gente fez? Não, a gente vai apresentar amanhã de manhã.
Aí o pessoal que tava nessa noite ficou pra ver, os grupos ficaram pra ver de manhã, a gente veio pra praça de manhã e aproveitou o público que circulava na praça. E à noite a gente voltou e na segunda noite não choveu. Avaliando, vamos continuar? Vamos, a gente vai avançar nisso. Aí no segundo ano a gente já teve preocupação de um palco coberto. Aí depois a gente foi avançando, depois a gente percebeu que o público, se o público sentasse, ficaria melhor, aí a gente foi buscando as barracas, as famílias começaram a vender seus produtos, e a gente fez isso durante 7 anos. Nos 3 últimos anos a gente já cobria a área também, porque todo ano chovia. Todo ano tinha aquela chuva. Primeira noite sempre chovia. Era em junho. Era em junho. Era em junho ou era em julho? Não é mais. Era em junho. E aí a gente fez até 2016 o festival. Eu lembro que em 2016 vieram críticas. Porque ao invés de fazer cordão, tem que investir na saúde. E eu respondi, não. Política de assistência social tem o seu recurso. E o serviço de convivência, ele pode trabalhar a arte. E o que a gente percebeu, assim, os adolescentes, as crianças deixando, na época o celular já fazia parte, mas eles deixavam o celular para ir pro ensaio. Isso que eu ia comentar agora. Tu já chegaste alguma vez nesse festival? Os jovens na época, os jovens e as crianças até hoje, eles param para ver o festival. Porque a galera os mais velhos da minha época, que eram os mais novos, estão na organização. Se você partir um sai com perna de pau, irmão. Lá se você partiu pra vir um cortejo inteiro. Esse ano já veio. Agora, esse ano parece que teve 3 cortejos. Eu não tava na cidade no período. Aí, quando mudou de gestão, decidiram que era melhor investir em cesta básica do que em cordão. Aí, essa foi a resposta que me deram. Eu não tô inventando, foi a resposta que me deram. Aí ficou parado durante 4 anos. Com a mudança de gestão, foi no meio da pandemia, a gente não podia fazer o cordão. Sim. Aí nós fizemos uma live. E nessa live a gente trouxe os vídeos de 3 dos cordões apresentados para as pessoas já lembrarem. Aí depois, no ano seguinte, aconteceu lá no ginásio. E depois voltou para a praça aí. Só que a decisão foi de mudar de data depois para outubro, na Semana da Juventude. E é isso, assim, para mim eu acho que o cordão deveria ser em junho, porque na história dos cordões ele é em junho, não? Mas cada gestão tem a sua decisão, né? Quantos cordões tem hoje? Hoje tem, um de cada classe tem 8. 8. Tem 8, Tem a gente Beja chegou também, a trabalhar com 10. Tem, todos tem em Beja. Tem das ilhas, tem das ilhas. Tem do Quenduba, tem do Parulu, parece-me que eu não sei. Mas é ativo tipo, o ano todo? Não, é só eles voltam só próximos cordões. E aí eu até conversava com alguns exigentes na hora de vocês formarem os coletivos culturais, os editais são abertos. Isso, exatamente. Vocês conseguiriam captar o recurso pelos editais e vocês teriam mais tempo para produzir o cordão. Aí parece-me que o Jordão falou que ia fazer isso no Itacuruçá, mas eu não sei se eles fizeram, que é o cordão do Pavão. E Rita, você, claro, né, você é a nossa convidada, mas não tem como separar a tua vida da tua mãe, assim, pelo menos pra mim. E eu acho que você fica feliz com isso, né? Não é alguma coisa ruim, claro. E aí eu queria saber, ainda falando do passado, assim, como é, né? Como foi ser criança perto desta pessoa que foi a Nina Abreu. Como era a tua vida? Porque, assim, do lado daqui é um encanto. A gente, a pessoa, né? Que é cheia de cultura, na minha opinião, é a maior referência cultural de Abaetetuba. E nós temos muitas referências, né? Mas, assim, a gente não pode esquecer, né, que existia uma mulher, que existia uma mãe, que existia uma dona de casa. Como foi pra você, como filha, tá ali na... Olha, a mamãe viveu o processo da separação, né? Então, ela optou em ficar com a gente. E nessa opção, ela também optou em assumir uma responsabilidade sozinha, né? De nos criar. Ela foi vender mingau. Quantos filhos? 3 filhos, mas ela criou um bocado. Né? 5 foram... É exatamente aí que eu quero chegar. Ela criou mais a minha prima, que ela já foi a óbitos. Aí ela criou 2 filhos do meu tio, que são meus primos também. Criou Nazareno, que era filho da senhora que vendia mingau com ela. Quando ela morreu,
Eles ficaram todos lá em casa. Assim, depois eles foram assumindo suas famílias, foram embora. O Nazareno permaneceu com a gente, permanece até hoje, né? E o Carlinhos, que é filho de uma prima dela também, que morava com o pai, mas um dia ela passou e viu ele apanhando, ela foi buscar. E fora aqueles que passaram e foram embora, né? Porque foram muitos. Assim, eu sempre brinco que a nossa casa, ela mais parecia um barco cheio de redes, assim. Até a forma como a gente armava as redes era uma em cima, outra embaixo. Uma em cima, outra embaixo, para caber todo mundo. Então, ela foi essa mulher que... ela tinha esse coração grande demais, assim, pra isso. E a gente começou a ajudar muito cedo, né? Aos 12 anos eu já levantava com ela para fazer o mingau. Mas uma coisa que ela nunca deixou a gente faltar na escola, né? Então, ajudava a fazer o mingau, os 2 primeiros, esfriei o corpo, toma banho e vai pra escola. Aí a minha irmã estudava de tarde e ela finalizava. Então, ela nunca deixou. A gente, apesar de todas as dificuldades, nós sempre fomos os melhores alunos nas nossas turmas. E sem reforço escolar, sem nada. Você estudava onde? Eu e a Miriam estudávamos na escola paroquial. Depois a gente passou para São Francisco. O Rafa já não estudou na escola paroquial, porque quando ele começou a estudar já estava encerrando. A escola paroquial estudou no Basílio, também no São Francisco. E os meninos também estudaram na Barata, Basílio, essas coisas todas. Então, a mamãe, ela tinha isso, né? Aí quando ela ia fazer o artesanato, a gente vinha junto para ajudar. Às vezes eu chegava na escola toda suja de verniz mas os meus colegas entendiam. Sim. Eles... em alguns momentos eu sofri bullying, sim. Mas eles entendiam quando eu chegava com verniz, porque não dava tempo de tirar, às vezes grudava na pele. E ela sempre fez isso. Quando a mamãe, ela tinha uma coisa de contar história pra gente de noite. Às vezes ela reunia a criançada da rua inteirinha, brincar de roda. A gente ficava lá na rua ouvindo as histórias que ela contava. Ela sempre teve isso, sabe? De ser uma mãe presente. E quando eu tive que ir embora, foi muito doloroso. Ela chorou muito. Ela chorou muito quando eu fui embora. Eu quase desisti, porque ela chorou muito. Mas eu disse, não, eu vou, porque senão eu tenho futuro aqui e eu preciso voltar depois. Então a nossa relação era assim. E quando ela fazia os cordões, ela sempre procurou nos envolver, né? Então eu sempre fui muito tímida e eu só fazia papel secundário. Eu queria papel que não falasse, que não cantasse, mas ela foi devagar fazendo eu cantar, foi devagar fazendo eu participar de texto, mas eu nunca quis papel principal, eu sempre fiquei no secundário. E eu gostava de fazer isso, assim, era muito legal. Eu lembro que a gente foi pra Vitória do Xingu, porque minha tia morava lá. A mamãe resolveu fazer o cordão lá, porque não tinha nada lá. Então nada acontecia. Vitória do Xingu não era cidade. Aí o que a mamãe fez? Ela resolveu fazer um cordão. Mas lá em Vitória, como não tinha nada, não tinha tecido pra fazer a roupa. Tinha nada. Nada, tudo tinha comprado da minha. Só que na loja da minha tia tinha um bocado de plástico. Ela fez as nossas roupas tudo de plástico. Tudo de plástico, as nossas roupas. Aí o cordão era encenado num galpão, que era da família Rebelo que armazenava castanha. Aí a gente fez o palco e um monte de castanha ficava por trás. Quando estava no meio da apresentação, a gente estava comendo castanha. ela vinha da bronca para ver o barulho de quebrar castanha. Aí eu lembro que uma vez chegou um boi lá e começou a desafiar a arara, porque os bois eles faziam esses duelos. Ele começou lá fora a desafiar. Aí todo mundo ficou com muito medo, né? Porque eram muitos adultos e eram crianças, eram adolescentes. Mamãe, senão a gente vai. Aí a gente entrou, a gente desceu, ela cantou uma saudação para eles, a gente passou pelo meio do cordão e saiu. E ela explicou que a gente não fazia desafio. E eles foram embora. Legal. Eles foram embora, mas assim, essas experiências a gente vivenciava naquela época. Do nada a tua mãe botou um cordão. Ela botou um cordão. Numa cidade que não tinha nada. Aí a princesa era a professora da escola. As meninas eram filho do madeireiro lá, as meninas que dançavam. Ela me colocou para carregar a arara. Eu lembro de uma cena, a gente foi apresentar a Altamira,
E aí tinha intervalo que a arara sumia. E eu calculei que se eu dormisse, eu acordaria na hora que fosse a minha vez, e eu me escondi embaixo do banco e ninguém viu. Eu só sei que foi um maior fuzuê, porque chegou a minha vez e ninguém me achava. Eu só sei que no final da história veio uma baita de uma bronca. Mas era assim muito interessante, porque foi uma forma dela levar uma cultura nossa para outro lugar. Sim. E o pessoal gostar muito, assim, todo mundo. De fato, é uma fazedora de cultura em qualquer lugar, sim, né? Ela fez. E você já alguns roteiros, né? Por exemplo, acho que o da Borboleta. Da Borboleta eu já estou escrevendo. Pois é, não, mas assim, era dela o roteiro? Ou era você? Não, era dela. Ela e você alterou, era dela. Né? Aí o primeiro ano da Borboleta, eu mantive parte do texto. Isso. Eu queria que tu explicasse esse processo, assim. Esses textos não existem em manuscrito ainda? Tem. Que da hora. Mas só que eles não estão completos. Eu achei da Borboleta e achei da Arara. Aí eu já escaneei tudinho. Como é que começa esse processo, assim? Aí, assim, o que é que eu fiz? Eu peguei o texto e comecei a trabalhar a adaptação por conta dessas questões da degradação. Eu lembrei disso. A Borboleta, ela era balada e alguma coisa assim. Aí, no primeiro ano, eu tive a ajuda da Lúcia, que é a mestre de cultura que escreveu o Cordão do Mapará. Ela me ajudou em toda a questão do texto rimado, que eu tinha dificuldade, ela veio me ajudar. E aí eu aproveitei algumas músicas do cordão, outras a gente fez a letra e levou pro João Anderson, ele fez os arranjos. Aí quando foi já no ano passado, o texto já foi meu. Todo meu, mas as músicas ainda, algumas delas permaneceram. O texto já foi meu e esse ano o texto é meu também. Sim. Aí depois que eu escrevo, a Áurea e o Silvio, que são dois que me ajudam, eles vêm e a gente avalia o texto junto, eles dão as contribuições. A gente já está com o texto pronto desse ano, porque esse ano a gente vai fazer, as músicas já estão praticamente todas prontas. O que a gente vai fazer esse ano de diferente? A gente vai trazer o que tinha no dela, os músicos tocando e o pessoal do cordão cantando. Então, agora a partir da segunda quinzena de março vão começar as oficinas de educação vocal, de canto, de teatro, de coreografia. Aí eles vão fazer as oficinas e os ensaios só dessa parte. E aí a gente já contratou um profissional e ele vai montar o que tinha. Era o banjo, era o instrumento de sopro, era o pandeiro e era a percussão, no caso o curimbó. Isso lá no Instituto? Sim, não, era esses instrumentos que tinham no cordão. Não, esses ensaios que vão acontecer agora lá no Instituto. Aí esse ano, a gente vai fazer isso e aí em maio a gente começa e eles vão definir papéis e vão receber os textos, vão ter esse tempo para se apropriar dos textos. Aí em maio a gente começa os ensaios, porque até os ensaios eles já vão ter os acompanhamentos musicais, porque o dela era assim que acontecia. E aí porque, como a gente, nos 2 primeiros anos a gente mandou produzir os arranjos e gravou para os ensaios, acabou que quando dava problema no som a gente usava a música gravada. Sim. Então esse ano não. Os personagens principais eles vão aprender a cantar e o texto esse ano tem mais música do que letra. Porque a gente percebeu que dinamiza mais. Claro. A nossa experiência no Teatro da Paz ano passado, assim, ela foi maravilhosa. A gente foi representar o município, a gente já está convidado para esse ano, vai ser de 25 a 30 de junho. A gente já está convidado e eles convidaram mais um dia Baité, que é o pessoal lá do São Benedito que vai produzir. Eles até me pediram o texto do Cordão da Arara, mas eu não sei se é isso que eles vão fazer. Cordão da Arara também era dela, mas eles vão fazer também a adaptação. Esse material todo, tu já achou todo esse material? Porque são 3 cordões e só um, ou não? Da Borboleta só vai atualizar o projeto. Da Borboleta, eu achei o texto dela para guardar no arquivo. Sim. E assim, até não sei como é que vai ser dentro da galeria, que tá com a letra dela. A letra dela é uma letra linda. A letra dela era uma letra linda. Quantos textos tu achou, Rita? Porque eu imagino essa mulher escrevendo toda hora. Ela ainda tinha o Boi Mimoso, ela tinha o Papagaio, mas eu não achei esses. Eu tava mexendo nas coisas da Miriam, achei esses 2. Aí eu escaneei. O da Borboleta e esse. Nina, quem quiser participar, é só ir lá no Instituto. Como é que funciona? A gente vai, assim... Primeiro, fazer aula de canto, mano? Não, porque eu tenho o projeto da aula de canto para fazer. A gente só tá no começo ainda, porque eu tenho que executar um projeto de canto, da aula de canto. Eu só não comecei ainda porque é por causa da obra, então ainda tem muita poeira lá. Sim.
E aí a gente conseguiu captar as emendas parlamentares esse ano. Eu quero preparar o piso e terminar o andar de baixo, acabamento que está faltando no andar de baixo. Então fazer isso para melhorar o espaço para poder receber o público, né? Para evitar problema das pessoas terem contato com a poeira. Aí o cordão que a gente ensaia lá só. Mas aí, se a gente não conseguir logo receber a questão das emendas, a gente vai fazer como fez outros anos, né? Empresta outro espaço para fazer. Para fazer as oficinas. Mas o espaço já tem uma nova cara. A gente foi no início do ano lá. Aí a ideia é que o cordão, a gente faça 2 apresentações no espaço em junho, a gente participe do festival e a gente faça uma apresentação na Semana de Arte para finalizar. A gente não vai participar do festival porque ele só é outubro. E a gente precisa começar. Aí o que a gente adotou do ano passado? Acabou o cordão, a gente pega os personagens do cordão e produz o alto de Natal. Sim. E aí a gente precisa. Vocês também adaptaram ele pro. Não é rodação. A outra padroeira, no alto. Não. Não? Não, no Alto da Padroeira a gente fez uma encenação, participou. Esse ano a gente vai fazer vai produzir uma apresentação exclusiva pra lá, porque foi no improviso, né? Os meninos chegaram mais velhos, falaram, bora participar, já demos noção, mas como é que você... Aí a gente acabou fazendo no improviso. Mas esse ano a gente vai preparar uma apresentação pra lá, pro alto. E aí o Alto de Natal Amazônico, a gente apresentou só 2 vezes. Então a gente vai manter o texto, vai manter as músicas, vai só melhorar a indumentária, vai trabalhar algumas questões só e a gente vai fazer o mesmo alto, porque a gente consegue aproveitar tudo que tem no cordão, aí a gente gasta bem pouco. Sim. A galera mais jovem, que muita gente entra e sai do cordão, né? Nesse novo cordão vai ter uma repescagem de novo, a galera vai sair, vai entrar. Esse ano, essa semana agora a gente vai fazer a reunião com quem estava e ver quem vai permanecer. Porque a gente precisa ajustar algumas questões. Tipo, o pessoal falta muito no ensaio. Aí começa a minha angústia. Será que vai estar pronto quando chegar a próxima que eles vêm? E isso desgasta. E aí, como a gente vai ter essa dinâmica nova, a gente precisa que o pessoal participe. Então a gente vai... Provavelmente algumas pessoas não vão se adaptar. Sim. A gente sempre ensaia sexta-noite, sábado de tarde, para ajudar todo mundo, porque tem gente que trabalha. Sim. E aí talvez a gente abra algumas participações. Participação de outras pessoas já vieram, algumas pessoas pedir para participar. Aí a gente vai ajustar isso nas oficinas. E Rita, e o famoso forrozão que tinha lá de São João? Como era? Bom, o bandicheiro, assim, eu sempre digo que a expertise era dela para organizar esse evento. Ela conseguia que os empresários patrocinassem, ela conseguia muita coisa. A gente tentou, né? A gente tentou ainda quando ela estava viva, nós fizemos a experiência de fazer o forró e como o barracão não estava liberado, a gente fez lá no Espaço Prime. Aí só que nós tivemos um grande problema, o Detran montou uma barreira bem na frente do Prime. E aí a maioria das pessoas que tinham comprado ingresso não foi, porque não podia chegar de moto lá. E quando eles foram embora já era 2h30. Aí assim, foi muito legal para quem tava lá, mas assim, não foi o resultado que a gente esperava. Sim. Aí no ano seguinte, ela não tava bem de saúde, a gente não fez. Depois a gente experimentou em 2023, o Instituto já existia. A gente foi lá pro Paxiúba. Aí o que aconteceu? A gente preparou o bandicheiro pro público do bandicheiro. Sim. As músicas. E quando a gente viu, começou a lotar de jovem. E que eles resolveram ir lá porque eles queriam saber como era o bandicheiro. Mas só que as músicas não eram as músicas que eles estão acostumados. E eles começaram a pedir músicas novas. Aí o Rafa foi resistente, não queria deixar não. Se eles vieram... Não, Rafa. Se eles vieram e eles estão aqui, a gente vai ter que atender. Aí a gente pediu pra banda tocar uma sequência. Explicou que a gente ia pedir uma sequência pra eles, mas que nós tínhamos as músicas próprias. E numa boa eles ficaram até o final, adoraram participar do bandicheiro. Aí só que depois no ano seguinte a gente não fez, porque já tava, o barracão estava em obra, 2024. Mas a gente adotou... Foi 2025 que a gente filmou ou 2024? 2024. Então. Aí a gente... O último bandicheiro foi tu que Foi. tem que jogar. Aí a gente adotou em 2024... Ainda não estava em obra em 2024. A gente adotou fazer
fazer alguma coisa mais familiar, Sim, só com a fraternização de família. Aí as famílias levaram comidas, bebidas e a gente deu o bandicheiro. Ano passado já estava na obra e a gente não abriu, mas a gente fez o bandicheiro pra família lá na Sim. vila. Ficou lá tomando bandicheiro. Eu lembro que quando eu era mais novo, criança não, né? Mais novo, tinha um panelão de mingau também, assim. Sim. Na saída. Não, era sopa de mocotó. Sempre de Mas quando a gente foi lá, a gente comeu muito e bebeu muito, inclusive. Não, Foi pra filmar, mas comeu e bebeu. É, porque essa a gente fez a partilha, né? Cada um trouxe uma comida e ficou lá pra partilha. Então, sim. qual a ideia? Esse ano a gente vai fazer as cestas básicas até maio e junho vai ser a terça básica. Vai ser a terça básica de São João. Ah, legal. Vai ser a terça básica de São João e vai ser o bandicheiro, né? Aí, toda terça vai ter. não, vai ser a terça básica em junho. Em junho, tá. Que é aquele cai da data, no caso. É, porque vai cair numa terça-feira, 23. Aí a gente vai fazer a terça básica com convite para as famílias, só que a gente vai vender as comidas típicas e as bebidas para ajudar lá na obra, no projeto. Mas assim, com um número limitado. Aí o pessoal, tu vai voltar ao bandicheiro? Não, eu não tenho as pesquisas que a mamãe tinha. Eu quero manter o bandicheiro nessa data, com programação, mas uma coisa mais leve, né, com um número menor de pessoas, até porque hoje o espaço é cercado de casas. Sim. Então tem aquela coisa do barulho, tanto que a nossa ideia é trabalhar a acústica do espaço para que o som não vá para fora, para não incomodar os vizinhos. Não, mas a galera tá acostumada já, tá de todo. Não, eles não moravam lá. Não moravam lá? Não, são poucas casas. Hoje, a maioria das casas são mais recentes. Por exemplo, na vila que tem do lado, são praticamente só idosos que moram lá. Então a gente quer evitar isso. Aí a gente Importante mesmo. vai fechar. Até porque tem que trabalhar essa questão também ambiental, né? Inclusive na primeira cesta básica ligaram denunciando a gente, nem Foi? estava tão alto. Mas ligaram. Porque é no centro, né? O meio ambiente veio lá, mas eles conferiram que a gente estava dentro do que é permitido. Aí essa agora a gente botou um pouco mais baixo. Então a ideia é justamente essa, fazer um espaço que tenha, trabalhar acústica, por exemplo. A gente vai ali na Nobre, não incomoda nada os vizinhos. Aí eu já conversei com os profissionais, aí a gente já viu que tem um material bem acessível, que é o isopor chama, para revestir tudo por dentro que o isopor chama, que o som não passa. E aí a gente quer fazer dessa forma. O espaço lá, assim, da última vez, né, que a gente pôde ver o alto de Natal, Sim. né, assim, eu fiquei muito, muito feliz. Apesar que você falou que vai ser feito o acabamento, mas eu fiquei muito feliz. O palco grandão. E nesse dia, eu não sei se tu lembra, caiu uma chuva também. E aí eu olhava assim, né, o Antônio tava comigo. Aí eu falei, bicho, não acredito. Será que não vai ter? Aí tu falou, tu vai ter que ter. Vai ter. Cara, foi a chuva passar e lotou. Incrível, cara. Incrível, assim. Foi, eu já tava triste. Eu disse, mas a gente vai apresentar com quem tá aqui, porque já tinha mais 10 pessoas que vai apresentar pra esses 10. Não, porque uma galera tinha enfrentado a chuva pra chegar lá. Aí, bora esperar mais um pouco, porque tava faltando chegar o Boto. A gente espera mais um pouco. E aí, e foi muito legal a apresentação, assim. A gente viu assim que foi muito legal, eles ficaram muito felizes pela apresentação. Na realidade, a gente fez ela e fez. A gente fez lá, a gente não fez na usina dessa vez, foi só na praça. Na praça choveu muito também, aí quando a gente apresentou já quase não tinha público, mas quem tava ficou, esperou até terminar. E lá não, lá já deu um público maior e todo mundo que assistiu achou maravilhoso. Eu tava controlando as músicas, mas eu ficava observando as expressões de um grupo de jovens bem grande, eles fascinados com aquilo, assim, sabe? Eu achei muito legal. Mas é uma parada muito louca, muito, muito louca mesmo, porque, assim, de início ao fim, né, num palco, eu assisti o da Borboleta e assisti esse álbum de Natal, e é surpreendente mesmo, porque muito bem trabalhado. E eu acho muito, muito interessante o jeito que você, não só você, os diretores de forma geral, conseguem trazer pessoas tão diferentes. Como você falou lá, né? Tem idosos, tem crianças, tem TEA, tem, assim, todas as idades. É um momento de inclusão realmente, né? Muito, muito interessante isso. Muito, muito interessante. E isso, assim, é muito legal porque eu percebo, assim, falando de pessoa com TEA, o desenvolvimento que ele teve, ele praticamente não se comunicava. E hoje ele faz um dos protagonistas.
O primeiro ele foi por acaso porque o outro desistiu. Aí foi um convencimento, ele foi. Mas ano passado ele já teve fala, ele já... E era o arqueiro? Acho que era o arqueiro, né? A história se repete, né, Rita? É o guardião. A história se repete, né? Tu que não queria participar, tua irmã foi te introduzindo, agora tu tá introduzindo. E aí, assim, agora... Isso foi maravilhoso, né? Ele foi pra faculdade, ele tá se virando sozinho em Belém. Isso é muito legal. Porque o cordão ajudou muito, né? Sim, Lu. Então, Quando você falou, que alguém falou que não é ter que investir na saúde, pô, muito babaca a pessoa pensar que a cultura não influencia na saúde das pessoas, entendeu? sim, e aí, por exemplo, eu nesse período antes da gente começar o instituto, a gente tinha um coletivo, que era o Coletivo Arte Bacana, e a gente trabalhava as oficinas e os cursos, e a maioria das mulheres que vinham para as oficinas, elas eram atendidas no CAPS. E os depoimentos assim eram maravilhosos. Eu lembro que tinha uma senhora que quando ela veio a primeira, ela não levantava a cabeça. Ela vinha, que a filha vinha junto para forçar ela a vir. E eu lembro assim que da última oficina que ela participou, ela disse: eu quero dar um depoimento. Falou assim, eu quero dizer, ela sempre dizia que ela queria morrer. Ela disse assim: quero dizer para vocês que agora eu quero viver. Eu quero viver, porque isso aqui me ensinou que eu posso. Aí ela faz artesanato hoje, ela vende. Então, isso assim, é muito importante, porque às vezes a gente pensa que é só o remédio, não é. A terapia ocupacional, ela ajuda. E o artesanato, o teatro, ele faz isso. A nossa proposta agora se a gente conseguir aprovar o projeto, que a gente não aprovou no primeiro momento, mas a gente entrou com recurso, é trabalhar musicoterapia. E a gente a proposta, minha ajuda foi feita por um musicoterapeuta que lida com essas questões também. E a ideia é oferecer a musicoterapia, é trabalhar o teatro como arte-terapia, é trabalhar o artesanato como arte-terapia, porque a gente percebe que isso faz a diferença. A gente, quando elas estão lá, eu tenho o hábito de, quando tá tendo oficina, eu fico por lá porque eu fico observando as falas, fico captando as falas, que a assistente social tem essa mania, né? Eu fico captando as falas e eu começo a perceber as falas dela quando elas chegam, e depois eu fico observando, acompanhando esse processo de evolução, como elas chegaram, como elas estão depois. Eu até vi assim uma reportagem de vocês sobre o trabalho que vocês fizeram lá no Rosa de Maria. Sim. E tem muitas mulheres que hoje estão lá também, que começaram com a gente, e isso assim é muito legal, porque você fortalece a mulher, você fortalece a criança. Ainda são mulheres, a maioria. Agora a gente estava até conversando, porque o roteiro está precisando de mais homens. E eu disse: olha, se tiver jeito, vai se vestir de homem. Porque e aí, esse ano o que a gente vai trabalhar? A gente pegou um tema que é recente, a volta da exportação de carne. A gente vai partir daí para trabalhar o texto, de degradar o meio ambiente para abrir pastos, e a gente vai trabalhar essa relação dos encantados, da própria dos quilombolas, ribeirinhos, com essa relação, o resultado disso. Então, eu acho que o texto está bem interessante. Rita, em relação a esses temas, né, que você inclusive falou, em que momento deu essa virada? Mas é tudo teu, assim, tua pesquisa, e daí tu começa a desenvolver, tem uma equipe, como é que faz? Olha, lá, quando era na assistência, não. A gente teve um ano que a gente colocou trabalho infantil. A gente deixou livre para que eles abordassem questões diferentes do trabalho infantil. Cada classe toda. O último ano a gente trabalhou a intolerância religiosa. Aí a gente falou assim: olha, existem essas e essas possibilidades. Aí assim foi interessante, porque cada um veio trazendo a intolerância religiosa a partir de um ponto de vista. E aí foi muito legal. Aí lá na assistência eles continuam também trabalhando com temas. No ano passado parece que eles abordaram a questão da lei da palmada, a questão do menino Bernardo, alguma coisa assim. Eles trabalharam esse tema. E a gente fechou trabalhar 3 anos a questão meio ambiente. A gente vai trabalhar esse ano que vem a gente vai mudar o tema, porque a gente, para não ficar desgastado. Então a gente resolveu fazer 3 anos e fechar. No próximo ano a gente vai trabalhar um outro tema. Já vai buscar um outro tema. Toda vez que eu escuto você falar, né, você é uma
existe uma experiência muito grande com editais. Inclusive, você é uma grande incentivadora, né, para que todo mundo use, né, esses recursos. Aqui na Cuba a gente sabe bem, porque você envia pra gente os editais, né? Olha, acho que combina com você, né? Dos editais. Mas você sempre fala que sem as parcerias você não conseguiria fazer, né? E partindo dessas informações, eu queria que tu falasse, até para as pessoas entenderem a importância do que tu faz. Quando eu falo tu, eu falo o instituto, eu falo todas as pessoas, tá? Você representando. Quais são as dificuldades de fazer cultura na nossa cidade? Eu sei que é no país todo, mas na nossa cidade, onde você pode, né, expressar melhor. Eu entendo que, assim, uma das principais dificuldades é que a gente não é unido, né? A gente tem vivido uma experiência lá com o pessoal do Portão de Cultura lá de São Benedito de fazer um trabalho de juntar a rede de ponto de cultura. Eu lembro que o primeiro encontro eu fui ser facilitadora, a Regina programou um momento maravilhoso, deu 9 ou 10 pessoas. No segundo, que até o Felipe já foi colaborar, já deu um número maior. Mas eu acredito assim, as pessoas, elas captam recurso, executam o projeto, cada um no seu quadrado. Eu entendo, e por isso que eu busco isso, né? Hoje a gente tem a rede. Então, todo edital, a gente tem um grupo mais próximo. Então, esse grupo mais próximo, todo edital que chega, eu disparo para todos eles. Para todos eles. Às vezes a gente concorre. Sim. No Mestre de Cultura, ano passado, eu não consegui. Mas eu consegui aprovar 2 mestres. E para mim foi legal isso, porque eu entendi, eu consegui aprovar o mestre Zarícola do Quilombola, né? Alguém que tá lá e que as pessoas nem o trabalho tá sendo esquecido. Eu consegui que ele fosse reconhecido como mestre de cultura. O próprio Silvio Lopes também, que eu escrevi a proposta dele. E assim, eu entendo que quanto mais a Betetuba capta, quem ganha é o município. A gente não dá conta sozinho. Sim. A gente não dá conta sozinho. Não adianta eu ficar naquela coisa, não, olha, eu não vou disparar o edital, porque senão eu vou concorrer só eu. Inclusive, eu participei da TEIA Estadual de Cultura, eu sou delegada para Nacional, e a gente estava dialogando lá no grupo sobre isso, e teve uma pessoa que falou assim, olha, eu sugiro que cada pontão só se inscreva no edital para dar vez para os outros. Eu disse, mas aí eu questionava, e se eu escrever só em um e eu não conseguir ser selecionada? Claro. Então, eu tenho que disparar para todos os lados. Eu tenho que disparar. E quando eu disparo para todos os lados, eu não disparo só para o meu ponto, para o nosso pontão. Eu disparo para todos os pontos de cultura que existem no município. Aqueles que não são reconhecidos, a gente está estimulando a reconhecer, porque quanto mais recursos chega, mais o nosso município ganha. Então, eu não posso pensar sozinha. Claro que eu tenho muita habilidade de elaborar projeto. Isso faz parte da minha vida, né? Então eu gosto de fazer isso. E tu passa essa sabedoria muito bem. Então, essa sala aqui foi através da tua sabedoria que tu construiu. Essa sala aqui nós aprovamos no Aldir Blanc 1. Assim como Galeria Viva dos quadros que estão aqui foi no Aldir Blanc 2. Paulo Gustavo quase a gente uniu. A gente uniu. Mas o Silvio, né? O Silvio, volte pra Baité. Pelo menos pra participar aqui do nosso podcast. Pô. Quando tu fala na união dos pontos e pontões, eu acredito muito nisso, porque quando a gente conseguia sentar, bora sentar pra escrever, os projetos saíam de forma quase orgânica. O Luiz trabalhava na parte da escrita de comunicação, eu na parte de orçamento e execução, tu na parte de justificativa e metodologia, e a gente conseguia lançar um edital pronto. Então é muito válido o que a Rita fala, da união, todos os pontões. Por isso que eu falei, Rita, tô me convidando para fazer uma roda de conversa lá no São Francisco, né? Ali no ponto de cultura Curumim. Sim. Aí São Benedito. E aí, mas o que tu acha? Lá, eu posso por mim. O que tu acha? Felipe, vai, não te preocupa, vai dar 1 ou 2 pessoas, mas vai, que é importante. Quando eu cheguei, falei, 1 ou 2 pessoas, suave. Tá tranquilo, modo de conversa. Quando eu olhei, tinha 10, eu falei, puta, tá todo mundo te escutando, todo mundo tem dúvida pra caramba. Conseguimos tirar várias dúvidas naquele dia lá, montei a lei, tudo certinho. E, cara, muito válido tudo isso. Eu acho que a Boituva tem muito... Eu sempre defendi isso, depois que eu entendi que a Rita passou pra gente, esse conhecimento. Sim. Eu sempre defendi que a Boituva só tem a ganhar. Quanto mais recursos a gente conseguir captar, quanto mais entidades a gente conseguir regularizar, ajudar na prestação, ajudar na captação, tem mais a ganhar, porque, de fato, quando a gente olha pra Boituva,
A Rita foi uma das pioneiras em festivais de bois e pássaros, também participou, com certeza participou da elaboração do Meriti, uma hora ou outra da tua vida, por conta da tua mãe. Semana de arte, se eu não me engano, quando eu te conheci, mamãe estava em Baituba, tu estava envolvida também, então a Rita sabe que fazer um festival de gastrite ao município é necessário, cultura democrática, eu acredito na democracia cultural, mas a gente como entidades, Nina Abreu, Ina, a gente, a Cubo, a galera das ilhas, do Pirocaba, todo mundo consegue fazer uma união muito da hora. Sim. E isso é importante porque a gente consegue fazer com que a cultura ela chegue em mais lugares. A gente pensa, por que a minha luta de ter o espaço artístico ali naquele lugar? Porque ele dá acesso pro povo ribeirinho, porque fica perto do rio. O pessoal da estrada... Hoje nós temos a Usina da Paz, mas era distante. Outro dia eu ouvi a história de uma menina que participa do MUPAC, que a mãe dela vem das ilhas, ela pega o ônibus do Mateus. E ela vai pra menina assistir aula lá no parque. E quando ela vê que o ônibus vai sair, ela diz, professora, eu preciso ir embora. Aí a menina sai da aula e vai embora. Mas ela tá participando. Então, a gente tem um espaço aqui dentro, hoje existe uma normativa, uma parceria entre o MEC e o MINC, de que as prefeituras elas podem fazer parceria com o ponto de cultura para o contraturno acontecer no ponto de cultura. Bacana. Então são possibilidades que existem. E eu vejo isso assim. E essa questão durante 2 anos eu fiquei no gabinete da prefeita, então o meu trabalho era esse, de ajudar as entidades. Hoje eu não estou mais no gabinete, mas o pessoal continua me procurando. Eu digo, gente, meu horário é de tarde. Livre para fazer trabalho é de tarde, porque agora eu estou lotada no outro espaço. Mas assim, agora nesse período eu ainda fiz várias propostas com o pessoal, né? Hoje saiu o resultado, os 2 que eu escrevi, eles foram selecionados pro Agente Cultura Viva, a Áureo e o Silvio, e a gente está esperando outros. Eu ajudei o pessoal da música, né? O Moisés e o Rai. O Silvio no projeto dele também o Silvio não, minto. Foi o Bacuri, a gente escreveu na cultura afro-brasileira também, que é o trabalho que o Silvio quer fazer lá de dança, mas trabalhar a dança mesmo, raiz. E agora ainda tem edital aberto, pessoal também, algumas pessoas eu também já vou ajudar. E vai lançar também a Baituba, né? A Baituba possivelmente lance, deve estar pelo calendário estadual ainda, esse lançamento do repasse municipal. Se vier. Rita, a gente fez uma caixinha de perguntas aí, o nosso diretor separou 3 perguntas. Você pode responder assim, né? Como se fosse a gente, ou pode olhar para a câmera ali, que aí a pessoa vai... Antônio, tem 3 perguntinhas aí, o microfone. Não, então faz mal. O importante é o dela, tá sendo brincadeira. Eu esqueci. Vamos lá. Rita, você comentou que desde criança, né, você convive, né, com a presença da cultura, mas teve um seguidor nosso que perguntou assim: em que momento da sua vida você percebeu que o seu trabalho giraria em torno da cultura? Bom, eu percebi trabalhando na política de assistência social. E foi lá em Belém quando eu tive o primeiro contato com o teatro. Porque eu percebi assim que a gente poderia trabalhar o processo de transformação social por meio da cultura, que é uma ferramenta fundamental. E aí, a partir daí, eu comecei a adotar essas práticas e a convencer as pessoas da importância disso. Tanto que eu sempre falo assim, que o projeto do Cordão só fluiu porque as pessoas que trabalhavam comigo, elas acreditaram e abraçaram o projeto, porque senão eu não teria conseguido fazer, porque a gente não faz nada sozinho. Então eu comecei dentro da assistência social a perceber isso. Mesmo tendo crescido lá dentro, eu me afastei um tempo quando eu fui morar para Belém, e quando eu voltei, logo no início eu não me envolvi, mas depois isso estava me fazendo falta. E aí foi a partir desse trabalho que eu voltei para a cultura, e hoje é um dos meus projetos ético-político de transformação da realidade, é a cultura. Um outro seguidor pergunta, né, relacionado à sua mãe, qual foi a maior lição que a sua mãe lhe deixou relacionado ao trabalho com a cultura? A maior lição foi
o quanto é possível a gente contribuir na mudança da vida das pessoas, né? Ela contribuiu na mudança de muita gente. Inclusive no documentário que a gente fala dela, tem um depoimento de uma das meninas que participaram do cordão. E isso nos incentiva, isso me motivou. Isso foi a lição que eu aprendi com ela, que não é o dinheiro que a cultura não traz pra gente, ela traz o benefício. Mas ela nos transforma como pessoa. Hoje eu me sinto uma pessoa melhor, porque a cultura me ajudou a ser uma pessoa melhor. Então foi essa lição que eu aprendi com ela. Qual aspecto cultural do município de Abaetetuba você acredita que precisa ser mais valorizada ou ainda precisa ser reconhecida? Cultura popular. A cultura popular. Porque a gente percebe assim, a gente depende de um festival de quadrilha, que ainda é o que é mais reconhecido, mas a cultura popular ela vai além disso. Ela tá lá nas comunidades ribeirinhas, ela tá nas periferias, ela tá na zona rural, ela tá aqui no centro. Eu entendo que a cultura popular ela precisa ser fortalecida e que também se fortaleça isso é um patrimônio nosso, é um patrimônio cultural. Nosso patrimônio cultural ele tá na cultura popular também, porque durante muito tempo a gente foi percebendo, quando eu comecei esse trabalho, eu fui percebendo que muita coisa estava se perdendo aqui, em detrimento da cultura de massa. E hoje, com a Política Nacional de Cultura sendo resgatada, essa questão ela floresceu. Então hoje está bem mais forte, mas a cultura popular ela ainda precisa ser mais fortalecida. Foi. Rita, encaminhamos para o final. Eu falei para você que a gente nunca consegue terminar um papo com as pessoas que vêm aqui e na real com você seria impossível. Impossível a gente não. Só começou. Inclusive eu sou da. A gente pode pegar o calendário e já marcar próximo, né? Com um tema mais específico. Eu gostei quando ela falou, pessoal te cortando, lógico também, da cultura popular. Eu acho que a Rita consegue descrever a cultura popular de Abaetetuba. Eu acho muito importante. Sim, sem dúvida. E aí, eu acho que uma experiência boa seria tipo a Rita e outro fazedor de cultura, assim, sim, sabe? Que o papo dá um tesão do caralho mesmo, sabe? Tipo Rita e Áurea, meu nome. Porra, aí faz café, traz bebida, mingau, traz tudo. Vou trazer um mestre assim, mais antigo, né? Esse que está percebendo dessas pessoas, os fazedores de ladainha, por exemplo, ele tá se perdendo. A gente tem, eu aprovei na Aldir Blanc o projeto Galeria Virtual dos Mestres, está em processo de construção, né? A gente abriu o edital para que os parentes, os responsáveis pelo trabalho dos mestres se inscrevessem. Nós tivemos só 6 inscrições, 7, mas 2 repetiram porque era da mesma família e a proposta não é colocar pessoas da mesma família. Então a gente vai iniciar a galeria com os 3 N's da cultura abaetetubense: Nina Abreu, Nazaré Lobato e Neuza Rodrigues, mais o mestre Solano e mais um mestre do Miriti, que eu não lembro o nome dele exatamente. E o objetivo da Galeria Virtual dos Mestres é justamente que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que acessar o nosso site, ela consiga conhecer a história dos nossos mestres. Então, é uma dica para os herdeiros de mestre de construir esse acervo. Porque, por exemplo, quando eu fui escrever o mestre Zarico, foi difícil porque ele não tinha um acervo. Foi difícil escrever a história dele, porque nos editais a gente precisa comprovar. Sim. E aí a galeria, a gente precisa muito de material, principalmente material audiovisual, de foto, no caso dos artesãos, das peças. Uma tristeza nossa, a gente não tem nenhuma peça da mamãe. Porque no velório dela, a Miriam deu as peças para as pessoas que estavam lá. E aí a gente não tem. Hoje é o Rafael, meu irmão, que produz as réplicas dela. Caramba. E alguns artesãos também que produzem, porque a gente não tem peça dela. Isso foi uma falha nossa, a gente não se preocupou com isso, a gente não olhou. Então é uma dica que eu deixo para os herdeiros dos mestres que ainda estão vivos. Construam um acervo dos mestres de vocês, porque isso é muito importante. E agora a gente vai construir a galeria. E aí, quem quiser saber de Nina Abreu, quem quiser saber de Neuza Rodrigues, Nazaré Lobato, mestre Solano,
vai consultar e vai ver que tem um lugar específico que vai ter esse material. E a ideia é, quando tiver a galeria construída, é deixar esse acesso, vai construindo material novo, vai alimentando a galeria dos mestres que ainda estão vivos. Isso aí. Porque a gente tem só mestre solano e artesão. Mas é importante a gente estar alimentando essa galeria. A ideia o projeto são 10. A gente vai, segundo projeto a gente lança com 5, depois a gente abre para mais 5 para finalizar. Né? Então provavelmente a gente vai ter 10 mestres na galeria. Meu amigo, você gostou do papo? Estamos marcando o próximo já. A vida tá de boa. Rita, foi bom. Eu amei, sabe? É muito bom falar daquilo que a gente faz, falar um pouco da nossa história, né? Porque a gente tem uma história, às vezes as pessoas dizem pra mim, quando é que tu vai escrever a tua história? Se eu comecei, eu perdi tudo isso aqui. Cara, eu acho que assim, pra fazer cultura, tem que ter disposição, bicho. E assim, quando tu tá disposto, quando tem pessoas dispostas, o futuro é nosso, saca? A Rita leva muito ao pé da letra que a gente fala uma vez dessa. Não, Felipe, eu vou fazer, mas só se ele vier e tiver vontade de fazer. Não, eu acho que aprendeu com ela isso, né? Aprendeu com ela. A pessoa tem que estar afim de fazer também, né? Meu diretor, tem só falar, né? Tem que curtir, compartilhar, seguir, dar like, mostrar pra galera aí, né, o nosso papo aqui, que nós somos privilegiados de toda semana estar batendo papo com pessoas tão interessantes quanto a Rita. No mais, muitíssimo obrigado quem acompanhou até aqui. Obrigada a vocês pelo convite também. Muito obrigado por ter vindo. Mal essas pessoas estão assistindo, sabem o quanto a gente conversa, né? A gente só tá publicando, mas a gente conversa bastante. E sim, mais um episódio muito da hora. Semana que vem estamos de volta. Deu rec? Um abraço, Antônio. Valeu, porra. A gente tá. Obrigado. Muito bom. Muito obrigadão, gente. Mas tem que ver essa cultura popular, isso aí. Ai, muito bom. Contexto, Abaituba. Faz a foto, sabe o que é cultura popular. Abaituba ainda pensa em cultura popular.